Olá, hoje é sexta-feira, 9 de julho de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Lula amplia vantagens sobre Bolsonaro, segundo Datafolha. CPI acusa governo de obstruir informações no caso Covaxin. Estudo mostra que vacina Coronavac é menos eficaz contra a variante Gama. Uma pesquisa do Datafolha indicou que o ex-presidente Lula ampliou sua vantagem sobre Jair Bolsonaro na corrida para as eleições presidenciais do ano que vem. Lula está à frente do atual mandatário e dos demais presidenciáveis nas duas simulações do primeiro turno apresentadas pela pesquisa. Nos dois cenários que incluem nomes de candidatos diferentes, o petista aparece com 46% da preferência contra 25% de Bolsonaro. Todos os outros tiveram menos de 9%. Entre estes estão os nomes de Ciro Gomes, João Dória e Luiz Henrique Mandetta. Já na simulação do segundo turno, Lula ampliou a vantagem, registrando 58% da preferência dos entrevistados contra 31% de Bolsonaro. O atual presidente aparece à frente no índice de rejeição, com 59%. Lula, por sua vez, foi rejeitado por 37% dos entrevistados. O Datafolha ouviu 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Senadores da CPI da pandemia acusaram o governo federal de obstrução de informações por não enviar documentos sobre a negociação da vacina indiana Covaxin, alvo de denúncias de irregularidade. O relator da CPI, Renan Calheiros, defendeu a convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Os senadores questionaram o motivo pelo qual a fatura da compra do imunizante, apresentada durante o depoimento do consultor de saúde William Santana, era diferente daquela exibida por Onyx após o surgimento das denúncias. Segundo Renan, Onyx apresentou uma invoice que não existiu para tentar desqualificar as denúncias de irregularidades. O relator o acusou de crime de falsidade. A convocação do ministro será votada pela CPI na semana que vem. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, acusou o governo de não entregar documentos relativos à compra da vacina que foram requisitados à Casa Civil. Ele disse que, em último caso, a CPI poderá pedir a busca e apreensão do material, além de enquadrar o governo em crimes de desobediência e obstrução da investigação. Os anticorpos produzidos pela vacina Coronavac são menos eficazes para neutralizar a variante Gama em comparação ao coronavírus original, afirma um estudo liderado pelo microbiologista José Modena, da Unicamp. Dessa forma, a variante Gama, identificada pela primeira vez em Manaus, pode circular entre pessoas vacinadas com a Coronavac, inclusive onde a taxa de vacinação é alta, segundo o estudo publicado na revista científica The Lancet Microbe. Isso não significa que a Coronavac não proteja as pessoas vacinadas, mas comprova que a variante Gama tem uma capacidade alta de contágio mesmo entre os imunizados. A Coronavac é comprovadamente eficaz para evitar hospitalizações e mortes. O estudo apenas reforça a necessidade das pessoas que já foram vacinadas ou infectadas continuarem usando máscaras e mantendo o distanciamento social. O número de pessoas que morrem de fome no mundo está ultrapassando o de vítimas do coronavírus, 1 ano e meio após o início da pandemia de Covid-19, afirma um relatório da organização humanitária Oxfam. Segundo o documento, atualmente 11 pessoas morrem de fome por minuto, número que supera a atual taxa de mortalidade da pandemia, que é de 7 pessoas por minuto. Cerca de 155 milhões de pessoas vivem atualmente em níveis extremos de insegurança alimentar, ou seja, 20 milhões a mais do que no ano passado. O número de pessoas que vivem em condições de fome estrutural aumentou 5 vezes desde que a pandemia começou, para mais de 520 mil. A Oxfam calcula que até o final de 2021, cerca de 12 mil pessoas poderão morrer diariamente de fome associada à pandemia, potencialmente mais do que os óbitos da própria Covid-19. A entidade alerta que o pior ainda pode estar por vir, a menos que os governos enfrentem com urgência a insegurança alimentar e suas causas.
O governo da Alemanha declarou a Espanha como área de risco de infecção pelo coronavírus. A decisão foi tomada após os casos da doença em solo espanhol mais do que dobrarem em uma semana, enquanto a variante Delta se espalha com rapidez entre os adultos não vacinados. A medida será válida a partir deste domingo. Os viajantes que chegarem à Alemanha vindos da Espanha terão de apresentar testes negativos de Covid-19 para evitar uma quarentena de 10 dias. Autoridades francesas também pediram aos cidadãos do país que evitem viagens para a Espanha e Portugal agora nas férias de verão europeias. Os alertas geram incertezas no setor turístico espanhol pouco antes do pico da temporada de verão. O Boletim de Notícias volta na segunda-feira. Até lá, mais notícias você encontra em dw.com/Brasil.